Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje nesse dia 2 de dezembro de 2007, nesta data, para comentarmos, hoje não é dia de comemoração, ou não sei, as questões de geografia da prova de conhecimentos gerais. Esse ano as questões foram um pouco mais simples do que a prova anterior, uma prova onde das 5 questões de geografia, uma só abordou uma questão vinculada à geografia geral, a questão sobre os incêndios na Califórnia. Foi então que apareceu a tão temida imagem de satélite, mas simplesmente uma ilustração, nada além disso, não havia necessidade de identificação de nada nessa imagem. E a questão pedia para que se assinalasse a questão que explicasse a ocorrência desses incêndios todos nessa parte da costa oeste americana. A alternativa correta, você tinha que identificar a existência do clima árido, que favorece esses incêndios, ao mesmo tempo identificar também que essa região corresponde a uma importante área de agricultura irrigada, principalmente no cultivo de frutas. As outras questões, as outras 4, todas elas eram de geografia do Brasil. Uma delas falava, por exemplo, mostrava lá uma foto, dessa vez não uma imagem de satélite, mostrando a paisagem amazônica com restos de árvores, troncos de árvores queimados, algumas cabeças de gado e a floresta ainda ao fundo. Sempre que nós falamos de Amazônia, falamos de ocupação da Amazônia, a sequência era desmatamento e prestação de madeira queimada, que antecipava a chegada da pecuária extensiva, e mais tarde a chegada da agricultura comercial através da soja e através da diversificação com os grãos. 3 afirmações descreviam esse processo, e somente uma delas não correspondia à realidade do desenvolvimento dessa região, que era que dizia que a figura não mostrava a atividade mineradora, que é a principal causa. A atividade mineradora não é a principal causa do desmatamento na Amazônia. Ela não é mostrada na foto, mas não é a principal causa. Ela podia ser a principal causa de contaminação dos rios, de assoreamento, mas não de desmatamento. É a sequência, como ele chama aí, da tríade madeira, gado e soja. Uma outra questão mostrava um mapa do Brasil e as áreas de expansão da soja no Brasil. Mais uma vez a questão da soja, como sempre, de grande importância. Essa questão pode gerar alguma confusão, porque na verdade nenhuma das alternativas coloca isso de forma clara. Mas a gente sempre parte daquele princípio que na hora da prova você tem que escolher uma alternativa. Você não pode ficar aqui questionando se é essa ou aquela, você tem que marcar. Optamos pela alternativa C, que diz que a soja está concentrada na região centro-sul, e está. Mas a segunda parte da questão, como acontece, a segunda parte da alternativa, como acontece em algumas outras, não é uma afirmação precisa. Ela diz que isso acontece devido à proximidade do mercado consumidor. Ele não diz se é mercado consumidor interno ou externo. Você pode associar que essa região centro-sul é a região que tem a mais densa rede de transporte, que a soja produzida aí pode ser escoada por vários corredores de exportação até o mercado externo. Você pode também lembrar que na região centro-sul há muita expansão de frigoríficos, de fábricas de ração animal para essa região, aproveitando a soja cultivada aí. Existe uma relação, não direta, mas existe. Outra coisa que comentamos é que muitas vezes a GV deixa de favorecer a resposta mais adequada por uma imprecisão, como acontece na alternativa A. A alternativa A, se não colocasse, a alternativa A, não sei qual é a turma, mas a alternativa que fala dos terrenos sedimentares favorecendo a mecanização, se ele trocasse terrenos sedimentares por terrenos planos, por topografia aplanada, tudo bem. O terreno sedimentar não dá para admitir isso como a causa natural da expansão da soja ou da mecanização dessa cultura na região. E outra alternativa que dizia que a soja foi para a região norte devido à pressão exercida pelo programa de biocombustíveis. A soja chega à região norte antes do biocombustível começar a ganhar o destaque que tem hoje. A gente, por exemplo, podemos citar em região norte, existe uma área marcada no mapa no estado de Roraima. Se você coloca que essa expansão para o norte, em Roraima, tem a ver com a biocombustível, como é que vai ser produzido soja lá e como é que biocombustível vai ser produzido naquela região? Distante, sem infraestrutura, sem vias de escoamento adequadas.
Então, a questão não apresenta nenhuma alternativa que você possa claramente falar, é esta. Você tem que interpretar possibilidades. Tá? Optamos pela alternativa que falava da concentração no centro-sul do mercado consumidor. Mais uma vez salientando que esse mercado consumidor não está especificado e não é diretamente, né, identificado. Bom, já a questão seguinte que falava dos domínios paisagísticos. Então, mais uma vez, aluno, você que sempre vem perguntar, geografia física cai, geografia física cai, direta ou indiretamente. A questão dos incêndios na Califórnia envolvia isso, né? A questão que fala para a gente identificar Pantanal, Cerrado e Caatinga, e mais uma vez aquela estratégia famosa, né, que eu também comentei com relação à prova de economia, começar pelos extremos, nunca analisar primeiro a questão intermediária, porque no que a gente lesse o texto que falava, né, a primeira opção de uma região com cheias capazes de cobrir mais de 2/3 de sua área, isso é a inundação do Pantanal. Então, o primeiro texto você identificaria com o Pantanal. Você partiria para o terceiro texto. O terceiro texto dizia, domínio bastante povoado e apresenta grave situação social. Isso é o sertão nordestino, é a Caatinga. Tá? E o texto intermediário, que você já teria concluído que é o Pantanal pelas exclusões das alternativas, né? Ele tem ali um trecho que diz que é uma região que é cortada por 3 das maiores bacias hidrográficas do continente. Ora, nós chamamos a atenção que o Cerrado é o principal divisor de águas do país. Várias nascentes que formam importantes bacias estão lá. Tá? A questão última nessa sequência de geografia usa um trecho, né, de uma notícia dada, uma pequena notícia dada, na Folha de São Paulo. Aliás, várias informações tiradas, né, de jornais ou da mídia são bem recentes. Né? A GV preparou essa prova entre outubro e novembro, pela data que nós estamos vendo. Tá? Falava de um temporal que aconteceu no Rio Grande do Sul, com ventos fortes, queda, olhe bem a palavra, queda de granizo, tá? E furacões que destruíram casas, né? Que provocaram uma série de perdas materiais e tudo. As opções, né, que você tinha ali que seriam possíveis, falava, por exemplo, fenômeno normal. Isso não é um fenômeno normal, não acontece toda hora na região sul. Tá? E outro que colocava essa possibilidade falava do avanço das massas polares e citava as frentes frias. Tá? Se você tiver curiosidade de procurar, né, a Folha de São Paulo ou qualquer outro site vinculado a jornais da região sul dessa data, né, há exatamente um mês atrás, onde muita gente tinha muita esperança e que hoje não mais tem, né, esse dia 2 de novembro descrevia a passagem de uma frente fria no sul do Brasil, principalmente em Porto Alegre, mais tarde chegando também a São Paulo. Tá? Então, optamos pela alternativa que falava exatamente das chegadas das massas polares. Tá certo? Uma prova tranquila, apesar dessas situações, né? Bem diferente da do meio do ano. Das 5 questões, considerando essas interpretações, você ter feito 3 a 4 questões, você deve ter tido um desempenho bom em geografia. Certo, pessoal? Esperamos que os resultados sejam bons mesmo. Um abraço para todos.